Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de hoje dar continuidade ao nosso sermão de 1 Pedro. E quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versos de 10 a 12. Diz assim o texto sagrado, 1 Pedro capítulo 1, versos de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam escutar. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida da tua igreja. Graças te damos, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que temos um Deus bondoso, um Deus glorioso, um Deus que ama e cuida da sua igreja, um Deus que é o nosso Pai celestial, se importa conosco, que atenta, que dos céus se inclina para ver o que se passa na terra, o que se passa no coração dos homens, para ver as nossas necessidades e ouve a nossa oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor, apesar das nossas iniquidades, ó Pai, o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós e nos salvar. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja é sustentada pelo teu poder. A igreja é governada pelo cabeça, Cristo. A igreja é sustentada pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado tantas bênçãos sobre nossas vidas. O Senhor tem cuidado da tua igreja. E nós só temos a te agradecer, Pai. Te agradecer pela grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ajude a compreender a tua palavra, o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós demos já início a esse sermão de 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12, né? Estamos meditando sobre a grandeza da salvação. E nós vimos, em primeiro lugar, que a salvação foi proclamada pelos profetas. Os profetas eram os porta-vozes de Deus no Antigo Testamento que eles proclamavam acerca da graça divina. Logo, irmãos, e nós vimos então diversos textos em todo o Antigo Testamento onde nós vimos a proclamação da parte de Deus, da salvação por meio dos profetas. Logo, a nossa salvação ela é grandiosa porque ela foi prenunciada em todo o Antigo Testamento. E se a salvação foi estudada, irmãos, intensamente por todos os profetas, então ela deve ser também tão preciosa, se não mais, para os crentes hoje, que têm a plena revelação. Em segundo lugar, irmãos, a salvação ela foi revelada por Deus ao homem. Veja o que diz o verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A mensagem dos profetas, meus irmãos, é obra do Espírito Santo. Ela nasceu no céu e não na terra. O verso 11 estabelece a inspiração divina do Antigo Testamento, como Pedro explica, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, de 2 Pedro 1:21. Então o apóstolo Paulo, ele declarou que toda a Escritura é inspirada por Deus, de 2 Timóteo 3:16. Isso significa que a Bíblia inteira e cada palavra tem sua origem em Deus.
A palavra inspirada, theopneustos no grego, ela significa respirada por Deus. Veja, embora a palavra seja usualmente traduzida inspirada, que significa respirar para dentro, tecnicamente theopneustos se refere a respirar para fora, que poderia mais acertadamente ser traduzida por expirada. Ou seja, a Escritura foi soprada por Deus. Deus soprou a sua palavra. Entretanto, irmãos, inspiração não significa que os profetas e apóstolos passivamente registraram o que Deus falou de forma audível. Inspiração não é um simples ditado. Em vez disso, o Espírito Santo guiou os autores humanos de modo que, conservando as suas diferentes personalidades e estilos de escrita, eles escreveram sem erro os pensamentos e palavras exatas de Deus. Esse processo é chamado de dupla autoria da Escritura. Como Charles Hodge declarou, a inspiração foi uma influência do Santo Espírito na mente de certos homens selecionados, que os tornava instrumentos de Deus para a comunicação infalível da sua mente e vontade. Eles estavam em tal sentido como os órgãos de Deus, que o que eles disseram, Deus disse. Apesar de escrita por muitos diferentes autores ao longo de milhares de anos, irmãos, há uma unidade e integridade na Bíblia que não poderia existir sem a influência sobrenatural do Espírito. A Bíblia não é apenas o maior e o melhor de todos os livros, mas é também o mais antigo. Ela foi escrita por cerca de 40 homens diferentes e levou cerca de 1.600 anos para ser composta. Moisés começou por volta do ano 1500 a.C. e o apóstolo João escreveu o último livro, Apocalipse, em 95 d.C. Além disso, se você rejeita a inspiração divina do Antigo Testamento, você deve rejeitar os ensinamentos do próprio Jesus, porque ele repetidamente ensinou que a Escritura é de Deus. Em Mateus 25, 17 e 18, ele disse: não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Também em Mateus 22, 31, 32, ele disse: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Em João 10, 35, irmãos, ele disse que a Escritura não pode falhar. Wayne Grudem equivale à autoridade das Escrituras com a autoridade de Deus. Veja o que ele disse: ao descrer ou desobedecer a qualquer palavra da Escritura, é descrer ou desobedecer a Deus. Ao descrer ou desobedecer qualquer palavra da Escritura, é o mesmo que descrer ou desobedecer o próprio Deus. Então, irmãos, o verso 11 diz: indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O escritor de Hebreus oferece uma visão adicional. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, diz Hebreus 11:13. Também Hebreus 11, 39 e 40 diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Além do mais, irmãos, o Novo Testamento se vê como não menos autêntico do que o Antigo Testamento. Os apóstolos reconheceram a sua mensagem como a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 2,13 está escrito: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes,
que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Pedro também conferiu o mesmo status aos escritos de Paulo, classificando-os como as demais escrituras. Em 2 Pedro, capítulo 3, se você ver o verso 15 e 16, ele diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então vejam, as epístolas de Paulo também fazem parte da escritura sagrada, a palavra de Deus. João também rotula seu último livro como a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Veja, Apocalipse capítulo 1, os primeiros versos. Apocalipse capítulo 1 diz assim: ele disse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Continuando o verso 11 de 1 Pedro, irmãos, diz o seguinte: ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Veja que Pedro também demonstra o papel da segunda e terceira pessoa da Trindade no plano de salvação de Deus. O Filho realiza e o Espírito a torna conhecida. Portanto, a nossa salvação é grande, porque foi predita pelos profetas do Antigo Testamento e revelada por Deus ao homem através do Espírito Santo. Em terceiro lugar, meus irmãos, a salvação foi proclamada pelos apóstolos. Veja, a eles, verso 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os apóstolos não produziram ou inventaram a sua própria mensagem. Pedro diz que aqueles que pregavam o Evangelho fizeram pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo não apenas inspirou os profetas do Antigo Testamento, mas também os apóstolos do Novo Testamento, que proclamaram o Evangelho plenamente revelado. Em Atos 1,8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Também, continuando no verso 2, ele diz: ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. A expressão as coisas se refere à graça da salvação que estava por vir, especialmente na pessoa de Cristo e a proclamação do Evangelho, irmãos. Anos antes, Pedro anunciou estas verdades no sermão entregue no dia de Pentecostes, em Atos 2, verso 38 e 39. Diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Também 2 Coríntios 6,2 diz: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação.
Aqui está um paralelo muito evidente, irmãos, entre a geração dos profetas e a igreja primitiva, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Espírito que toma a iniciativa de revelar ou anunciar é o mesmo. A mensagem é a mesma. Isto é, a mensagem dos apóstolos é o cumprimento da mensagem dos profetas. Além do apóstolo Pedro, aqueles que pregavam o evangelho incluíam o restante dos 12, Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Filipe, Tiago, Judas, o meio irmão de Jesus, Estevão e outros. Nem todos eram apóstolos de Cristo. No mesmo sentido, como Paulo e os 12, eles não tinham visto o Senhor ressuscitado, mas eles foram enviados pela igreja como mensageiros do evangelho pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Assim, os atos de profetizar no passado e de proclamar a salvação no presente se devem a uma e a mesma ação divina, fazendo-se presente em ambos uma vontade divina uniforme que leva a termo a sua salvação. Todos os dons do Espírito Santo, irmãos, o chamado dos profetas, apóstolos e evangelistas, e o ministério ordinário do Evangelho através de pastores e mestres, concretizam um grande plano de Deus para edificar a sua igreja. Em Efésios 4, 11 e 13 está escrito: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Philip Brooks definiu a pregação como sendo a verdade através da personalidade. Ou seja, o pregador não é somente um arauto, mas também uma testemunha. Ele experimentou pessoalmente o poder da verdade de Deus em sua própria vida. E, portanto, ele pode compartilhá-lo com os outros. No Novo Testamento, o termo pregação significa o anúncio público do cristianismo ao mundo não cristão. Não é um discurso religioso de um grupo fechado, mas uma proclamação pública da atividade redentora de Deus através de Jesus Cristo. Paulo ilustra bem a responsabilidade dos pregadores em proclamar a mensagem da grandeza da salvação. Ele escreveu aos crentes de Corinto, em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Também em Romanos 1, meus irmãos, versos 16 e 17, Paulo disse, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco por meio dela. Obrigado, Pai, por abençoar a tua igreja. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito repousem sobre vós, meus irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.